E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu queria aqui iniciar um quadro um pouco diferente do que eu já tenho feito por aí, né? Aqui com vocês. Uma dinâmica diferente aqui, né? Eu vou iniciar aqui uma dinâmica respondendo a comentários aqui nos meus vídeos no meu canal, né? Esse quadro aqui, por que eu não faço isso aqui, por exemplo, em live, né? Por que eu não faço, abro uma live e fico respondendo ao pessoal assim, na hora, né? Porque eu não gosto muito, né? Eu não gosto de fazer um conteúdo que eu não consumiria, né? Porque eu mesmo não gosto de consumir esses vídeos de live de outros canais aí, né? Por exemplo, o Henrido, o Autolinguagem, eles fizeram aí vídeos em resposta a Gustavo Machado, né? Só que em live, né? E aí, por exemplo, o Autolinguagem fez um vídeo de 3 horas, né? Ele responde o Gustavo Machado em 20 minutos, né, de um vídeo de 3 horas, né? Ele passou ali mais ou menos 2 horas e pouco do vídeo falando de outros temas paralelos, né? E alguns temas nem eram proveitosos, né? Era muito mais uma resenha entre eles ali. Nada contra, mas não é o conteúdo que eu quero, né? Segundo porque, por exemplo, o Henrido, sei lá, não sei qual é o nome dele direito, como é que se pronuncia o nome dele direito, né? Mas o Henrido, por exemplo, ele fez lá um vídeo em resposta, né? Na verdade, ele fez vários vídeos em resposta, né? Reagindo ao debate lá, os debates lá do Gustavo Machado e a vídeo do Gustavo Machado. Mas o problema é que, quando você faz uma coisa em live, muitas vezes o que acontece? Muitas vezes acontece de ser o conteúdo dele ficar muito disperso, né? Tudo bem que, assim, eu não acho que existe essa obrigação de um conteúdo ele ser 100% objetivo, assim, 100% realmente objetivo, né? Eu não acho que existe essa obrigatoriedade de um conteúdo ele ser de fato objetivo dessa forma, né? E eu, geralmente, eu gosto de consumir vídeos mais longos, eu não gosto muito de consumir vídeos curtinhos aí no YouTube, né? Só que vídeos objetivos para mim, eles geralmente são vídeos que eles precisam ser roteirizados, né? Eles precisam ter pelo menos ali um roteiro, ou ser mais ou menos assim, aquela opinião que pode ser uma opinião espontânea, mas uma opinião curta, né? E eu não consigo meramente dar uma opinião curta sobre nada, né? Eu não consigo fazer isso, né? Então, quando a intenção do vídeo fosse aquela coisa realmente objetiva, né? Em que cada minuto importa ali e tal, geralmente vão ser esses vídeos narrados, que são os vídeos que eu estou ultimamente fazendo aqui pro canal, como foi o caso desse vídeo aqui que vocês estão vendo aqui na tela, né? Esse vídeo aqui sobre materialismo dialético, seria uma metafísica piorada aqui, né? Em que eu também respondo, critico, na verdade, aqui o Gustavo Machado, né? Mais uma vez. Mas quando eu gravar esses vídeos aqui em resposta aos seguidores, né, ou vídeos desenvolvendo um tema aqui de forma mais espontânea, eu não tenho por objetivo ser 100% objetivo, tal, né? Meio que foi meio redundante aqui agora, né? Mas enfim, eu não tenho por finalidade ser 100% objetivo aqui. Mas, assim, eu não quero que também isso aqui seja igual aquelas lives que o Autolinguagem, o pessoal aí faz, em que são 3 horas pra você falar de um tema, né? E aí, dessas 3 horas, o pessoal fala só 20 minutos e o resto é tudo enrolação e um conteúdo totalmente disperso, né? Eu não quero que fique dessa forma, né? Inclusive, a do Henrido eu até gostei, mas assim, por exemplo, o Henrido, quando ele foi falar... ele foi reagir, né, ao vídeo sobre o cálculo econômico do Gustavo Machado, teve alguns problemas naquele vídeo do Henrido, né, Henrido ou Henrido, enfim, teve alguns problemas no vídeo dele. Por quê? O que aconteceu? O Gustavo, ele tinha filmado algumas coisas que o Henrido, na hora, ele olhou assim e ficou em dúvida. Realmente isso aqui procede? Né? E aí ele foi lá pesquisar o que a Kim Biza tinha falado no livro e tal, né? Tem, inclusive, né, para o pessoal que não entendeu parte do cerne da crítica ao Gustavo Machado naquele vídeo,
Um dos problemas é que o Gustavo Machado, inclusive, ele tinha atribuído ao Mises um argumento que, na verdade, ele cabia muito mais ao Hayek, né, a versão do Hayek, né, de defesa do cálculo econômico, né, do argumento do cálculo econômico, né, e não tanto ao Mises, né. Tem um momento, inclusive, que o Gustavo Machado ele cita Baroni como se Mises ele tivesse feito uma crítica mesmo ao Baroni, naquele seu texto original sobre o argumento do cálculo econômico, quando na verdade não, né? Ele não cita Baroni nenhuma vez. Na verdade, Baroni ele é citado nesse livro, numa edição desse livro, na verdade no prefácio, que na verdade não foi o Mises que escreveu aquele prefácio, né? Foi uma pessoa que eu não lembro quem foi que escreveu aquele prefácio, assim, eu não sei se Fábio Barbieri ou escreveu algum dos prefácios, né, desses livros aí, mas a pessoa ali estava dando ali uma resumida no assunto, né, apresentando um assunto ao pessoal, né, mas o Mises ele não menciona o autor nenhuma vez no livro, né. Então, assim, tem um momento em que o Henrique ele para ficar pesquisando os negócios, né, e eu acho que esse tipo de coisa é algo que, num vídeo como esse aqui, por exemplo, eu posso simplesmente aqui pausar o vídeo, né, procurar e depois voltar aqui, né? Ou então, na hora da edição aqui, eu corto o vídeo, eu corto a parte que eu procurei, que eu perdi algum tempo aqui, etc, né? Então, vamos deixar de enrolação aqui, né? Que eu estava já falando em enrolação, vamos deixar de enrolação, né? E vamos tentar aqui responder ao que os seguidores comentaram, né? E esse quadro aqui, eu acho que é um quadro que fica interessante, ele ser feito, geralmente, logo após um vídeo narrado em que eu lancei aqui um texto, né, no Substack. Eu já expliquei no vídeo passado que eu estou publicando mais agora no Substack, porque eu percebi que tem mais visualizações do que o blog no Medium, né? Estou me dedicando mais um pouquinho à escrita e tal, né? Até por isso, né, eu parei mais um pouco de gravar vídeos espontâneos. E esse quadro aqui ele fica interessante, ele existir quando ele fica interessante de existir quando eu lanço um vídeo desse tipo aqui, né, e ele gera alguma repercussão e gera algumas discussões e tal, né, se torna algo mais interessante, mais dinâmico aqui, né, porque eu posso, de fato, assim, dar uma explicação a vocês do que eu realmente quis dizer com os meus argumentos no texto, né, o que eu realmente quis dizer no texto, né, eu revelar um pouco, né, das fontes que eu utilizei também, né, caso seja pertinente aqui, né. E a minha intenção aqui, né, se eu abordar uma pessoa aqui que discordou de mim, né, não é meramente assim chegar aqui, eu vou refutar fulano, né, eu dar aquele, refutar no sentido assim, não no sentido clássico, mas no sentido de internet, assim, a refutaçãozinha de internet, né, que é basicamente no meu sentido de lacrei, né, de lacrar. Não, assim, eu pretendo discordar aqui respeitosamente, eu pretendo dar mais, assim, relevância ao pessoal aqui que não há haters aqui, né? Um comentário de algum hater eu só vou ler aqui se eu achar que foi um comentário engraçado, né? Que seja engraçado de compartilhar com a galera aqui, né? Enfim, mas eu vou dar mais importância ao pessoal que fez comentários aqui relevantes, né? Eu vou fazer uma minutagem aqui, pessoal, né? No vídeo eu vou colocar ali os momentos do vídeo em que eu abordo os assuntos mais específicos, né? Porque isso também é uma vantagem, né, essa questão da minutagem. Nos meus vídeos mais longos, geralmente eu faço essa minutagem. Por que eu acho ela importante fazer essa minutagem? Porque eu quero que vocês não se sintam obrigados, né, a assistir o vídeo minuto a minuto em sequência. Não, você pode olhar a minutagem do vídeo e ir para um momento específico que você achou que ali tem um tópico que é mais relevante para você, né? E isso, inclusive, me desobriga de que o vídeo ele fique 100% objetivo, né? 100% como se fosse um vídeo narrado. Não quero que esse vídeo seja um vídeo tipo narrado, um vídeo mais espontâneo aqui, né? Mais um momento aqui que eu sento para dar uma relaxada aqui e ler alguns comentários dos seguidores, né? Algo mais sem tanto aquele preparo que existiria assim no vídeo roteirizado, né? Então vamos lá, né? Vamos ler alguns comentários aqui, né? Esse primeiro comentário aqui é um hater, né? Inclusive o cara ele fala aqui, né? Primeiro se mostra a cara, né? Esse tal de Felipe Batista aqui, primeiro se mostra a cara. O que mostrar a minha cara tem a ver com os meus argumentos nesse vídeo aqui? Nada a ver, né?
O cara atacou o fato de eu mostrar ou não mostrar a cara tentando associar aos meus argumentos. Eu não vou terminar de ler esse comentário aqui porque eu não quero dar atenção a hater aqui, né? Eu quero dar mais atenção àquelas pessoas que valorizaram aquilo que eu escrevi e tal, né? Aqui tem um cara aqui que escreveu, né? O Raul Neal, né? Ele escreveu 2 comentários, né? Um há 5 horas atrás e um há 4 horas atrás. Eu vou ler primeiro esse aqui de 5 horas atrás, mas eu vou ler os comentários desde o início, mas assim, como eu já peguei esse comentário aqui de primeira, né? Entre esses dois aqui, eu acho que eu vou ler esse mais curtinho aqui. Pronto, esse primeiro aqui de 4 horas atrás. Eu vou ler ele primeiro, depois eu vou ler o outro e fazer minhas considerações, ok? O Raul Neal, ele falou o seguinte aqui, né? Sua crítica a marxistas faz sentido sim, mas isso não refuta Marx, porque muitos marxistas também erram na análise de Marx. Aristóteles e artistas renascentistas não viveram no mundo capitalista. No mundo capitalista, se esses fugissem do sistema ou nascessem à margem dele, não saberiam escrever o próprio nome e estariam na cadeia, Cracolândia, vivendo na rua, sem qualquer contribuição para a sociedade. Para esse comentário aqui, eu vou me furtar de ter que tentar, assim, responder ou refutar, né? Entendo, assim, o sentido de refutar aqui mais como um diálogo com discordâncias, e não, assim, refutar para humilhar o cara, né? Para deixar o cara... até porque o cara, ele foi bem respeitoso aqui no comentário, né? Ele discordou de mim, mas ele foi respeitoso aqui. Então, eu não quero construir aquela ideia de discordância no sentido de ficar atacando a pessoa, né? De ficar assim, eu vou refutar o cara para não deixar nada sobrando assim. Não. Mas assim, vou colocar meu ponto de vista aqui, né? Então, assim, o que ele falou aqui, né? Que muitos marxistas também erram na análise de Marx, né? Veja só, pessoal, de fato, muitos marxistas erram na análise de Marx, existem muitas divergências interpretativas, né? A respeito disso, eu indico a vocês aí o livro do Laszlo Kolakowski, né? Um livro chamado Correntes do Marxismo. São 3 volumes, né? São muitas páginas aí para vocês lerem, se vocês quiserem se aprofundar, né, nas correntes do marxismo. Então, existe sim diversas divergências interpretativas. Você pega um trecho específico lá do Marx, né? Esse trecho ele pode ser muito claro para você, mas o próprio Laszlo Kolakowski ele vai dizer, mas esse tal trecho gerou muitas divergências na interpretação ao longo da história e tal, né? E muitas vezes o trecho que ele mostra, muitas vezes ele parece ter uma interpretação que ela é uma interpretação até fácil, né? E parece até muito óbvio muitas vezes para você, né? Mas conforme ele vai mostrando outros textos, você vai vendo que é um pouco mais complicado, né? E muitas vezes também isso acontece porque se tratam assim, de contradições do próprio Marx, né? Não exatamente de nuances, né? Mas assim, né, esse argumento aqui, né, não estou dizendo que o Raul Neal ele fez isso, mas muitas pessoas às vezes elas invocam essa questão das divergências, das várias divergências interpretativas sobre o Marx, para meio que poupar o Marx de algumas críticas aí, né? Ou atribuir alguns erros do Marx ao erro dos intérpretes, né? Não estou dizendo que o Raul Neal fez isso aqui, mas muitas vezes o pessoal usa esse argumento, já é meio que um clichê usar apelar para essa questão, para meio que poupar o Marx ali, né? Mas, não estou dizendo que o Raul Neal fez isso, mas enfim. Quando ele fala que Aristóteles e renascentistas não viveram no mundo capitalista, veja só, ele está se referindo aqui, né, a um trecho do meu vídeo em que eu exponho uma crítica, né, que é feita ao economicismo reducionista do Marx, né? Que geralmente é uma crítica que é feita por muitos autores ao Marx aí, né? Não todos, porque outros vão ressaltar que... Outros vão dizer que entenderam de forma diferente, né, o que outros entenderam como economicismo. Na verdade, Marx não seria, de fato, economicista e tal, né? Mas eu sou de uma linha que entendo que o economicismo, de fato, ele existe em Marx, né? Isso, para mim, é um pouco claro. Mesmo as passagens que parecem negar esse economicismo, de fato, elas não negam de fato para mim, na verdade.
apenas adicionam detalhes a mais, assim, né? Ou muitas vezes apenas revelam, na verdade, uma tentativa de consertar, né, o que foi dito anteriormente, após ter recebido críticas àquele respeito, né? O Engels ele fez muito isso, né? Tentar consertar ou aprimorar o que o Marx falou antes, né? Para dar a entender que o que foi dito não foi exatamente, que o pensamento marxista não é exatamente aquilo que se tinha entendido, né? Mas aí o que acontece, né? Sobre essa questão do economicismo, quando ele fala aqui, né, que eles não viveram no mundo capitalista, veja bem, esse argumento do Marx, ele não é um argumento que ele é só para o mundo capitalista, entendeu? Não é um argumento que ele aplica apenas ao mundo capitalista, mas ele se relaciona com os modos e as relações de produção que o Marx aborda para analisar toda a história da humanidade, né? Então, aquilo não está, o que ele fala não é restrito ao modo de produção capitalista, ok? Ele não está falando aquilo como algo aplicável apenas ao capitalismo, né? Eu acho que, assim, eu não sei se o Raul Neal ele realmente quis dizer isso que eu estou entendendo aqui, mas a minha resposta, né, preliminar aqui é essa, porque, assim, o que é que o Marx ele afirmava de fato, né? Que todas as sociedades humanas, elas sempre foram ali determinadas pelo modo de produção e pela infraestrutura econômica, né? Então, assim, inclusive o Marx ele fala isso, né? Ele usa palavras que são muito totalizantes para mim, né? Muitas vezes, né? Ele fala, geralmente ele fala sempre, todas, né? E meio que, assim, o pessoal que tenta salvar Marx dessas interpretações, de que ele tinha um determinismo, né? O pensamento dele é determinista e tal, muitas vezes é meio complicado para mim comprar essas interpretações heterodoxas, né? Justamente porque até a gramática do texto muitas vezes não ajuda a comprar esse tipo de interpretação, né? Porque o Marx, de fato, ele fala que, por exemplo, o modo de produção da vida material vai condicionar todo o processo da vida social, política, intelectual, né? E ele termina a frase dizendo, em geral, né? Eu vou até tentar pegar aqui o trecho para vocês, né? Eu vou ver se eu acho aqui no Kindle. Enfim, pessoal, eu vim aqui para o Kindle, né? E eu vim aqui pro capítulo 14 do livro Principais Correntes do Marxismo, do Leszek Kolakowski. É o volume 1 do livro, né? São 3 volumes, na verdade. E nesse capítulo ele vai explicar sobre essa questão das forças motrizes do processo histórico aqui, né? E aqui ele vai citar um trecho do Marx, e vai ser um prefácio aqui, né, do livro Contribuição para a Crítica da Política. Eu vou tentar não ler esse trecho todo, porque para dar pelo menos um pouquinho mais de celeridade aqui, né? Mas ele faz um prefácio ali, e no prefácio ele explica o seguinte, né? Eu grifei aqui, que o método de produção da vida material determina, veja só, né? A palavra que ele usa, né? Determina, né? Ou seja, aí, assim, o pessoal que tenta dizer que, na verdade, o Marx não era determinista, né, é meio complicado, porque ele próprio usa a palavra determina. Ok, mas assim, você pode dizer que, na verdade, isso não era a intenção dele criar um argumento determinista. Na verdade, ele utilizou aquela palavra em outro contexto, né? Não no contexto de um argumento que fosse determinista. Mas tudo bem. Porque, na verdade, não é só essa palavra que sugere essa interpretação do Marx, né? Então, continuando aqui, né? Não é a consciência das pessoas que determina a sua existência, mas, pelo contrário, a sua existência social determina a sua consciência, né? Daí, nós vemos o porquê, né, que muitas pessoas riram daquele engenheiro Léo, né, porque ele falou algo mais ou menos como
o cérebro ele é um meio de produção de ideias, né? Eu não, assim, não cheguei a assistir esse debate, não sei qual foi o contexto exato porque ele falou aquilo ali, né? Mas eu vi que o pessoal zoou muito ele por isso, né? Mas essa zoação ela aconteceu não necessariamente porque o engenheiro Léo tivesse dito algo que fosse aberrante, né? Seria algo aberrante apenas desse ponto de vista que marxista mesmo, porque do ponto de vista de várias outras perspectivas teóricas, inclusive outras que são atualmente, né, elas são mais respeitadas academicamente do que o marxismo, porque o próprio Gustavo Machado, inclusive ele diz, né, que o marxismo, não existe tanto espaço acadêmico na academia para o marxismo, né, ele tentando negar a tese do marxismo cultural, do Olavo de Carvalho e tal, ao dizer isso, né, mas mesmo assim, assim, a gente sabe que o marxismo ele tem bastante espaço acadêmico, mas ele não é o predominante, isso aí eu concordo, né, mas ele dizer que tem dificuldade de emplacar trabalhos acadêmicos, teses, enfim, falando sobre Marx, eu acho isso meio viajado da parte dele, né? Não sei se isso é verdade mesmo de fato, mas enfim. Mas o que acontece, né? Essa ideia de que a existência social determina a sua consciência e não a consciência que vai determinar a sua existência social, né? E não o contrário, né? E não, no caso do engenheiro Léo aqui, né, eu vou fazer uma interpretação que eu não sei se foi o que o engenheiro Léo quis dizer, mas eu imagino que ele quis dizer que, ao dizer, né, que o cérebro ele é um meio de produção de ideias, eu imagino que o engenheiro Léo ele quis dizer que o cérebro, né, a produção de ideias, né, seria uma coisa tão importante quanto as condições materiais que determinam o agir dos indivíduos, né? Que com a produção dessas ideias você poderia ter ali avanços sociais tão ou muito mais profundos do que muitas vezes as condições materiais, né? Então, assim, eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas se foi isso, né, é algo que inclusive é defendido aí pela Escola Austríaca de Economia, no Mises, ele dizia que ideias e somente ideias pode iluminar a escuridão. O Hoppe, né, eu já fiz um post na comunidade explicando, né, o Hoppe dizia que mais importante até do que o surgimento da propriedade privada, né, é o acúmulo de conhecimento, de inteligência progressivo da humanidade, né, durante os estágios aí, né, porque não basta você ter apenas os fatores tecnológicos ali, os fatores de produção, os modos de relações de produção, que o Marx fala, né, as condições materiais da sociedade, elas não baixam por si só se não houver um aumento de inteligência compatível geral dos indivíduos em geral, né, que possa fazer com que eles a inteligência dos indivíduos no geral ela aumente, né, e que as ideias circulantes elas possam gerar mudanças sociais muito mais amplas, né? Não é a tecnologia, as condições materiais por si só que faz isso, né? Mas sim o aumento progressivo de inteligência dos indivíduos em geral, né? E é isso que faz grandes saltos aí de desenvolvimento da humanidade, né? Inclusive, é por isso que o Hoppe, ele argumenta, né? Ele fala isso lá no livro Uma Breve História da Humanidade. Ele argumenta que foi assim que a humanidade conseguiu escapar da chamada armadilha malthusiana, né? Mas enfim, aí continuando aqui, né, o que Marx falou, num determinado estágio do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em conflito com as relações de produção existentes ou, o que é apenas uma expressão jurídica, com as relações de propriedade no âmbito das quais se desenvolveram até agora, né? E aí eu vou pular para essa outra parte aqui que eu grifei, porque eu acho relevante nós entendemos aqui que o Marx ele usa expressões realmente muito fortes, assim, ele não usa expressões moderadas, assim, tipo a maioria, né, na maior parte dos casos, né, ou coisas assim. Não, na verdade, o que é que o Marx fala aqui? Veja só, nenhuma formação social perece até que todas as forças produtivas às quais ela dá espaço suficiente para o desenvolvimento tenham se desenvolvido e novas relações de produção mais elevadas
nunca aparecem até que as condições, ou seja, nunca, veja só pessoal, nunca aparecem até que as condições materiais de sua existência tenham amadurecido na velha sociedade. Então veja só, né? O Marx ele dá ele não tem papas na língua, ele não tem assim aquela moderação, aquele senso de moderação de falar de algo assim, usando termos um pouco mais moderados, né? Mas ele realmente ele fala nunca, sempre, né? Nenhuma, todas, né? Então, assim, não que seja um pecado em si mesmo ele não utilizar isso aqui, mas assim, isso mostra que o Marx ele não estivesse, assim, para mim é uma sugestão, né? Sugere que o Marx ele não queria dizer isso, ele não queria usar um argumento determinista, um determinismo moderado, ou então que não chegasse a ser de fato determinismo, ou mais assim, que apontasse uma influência e tal, né? E ele fala aqui o seguinte, né? Continua falando aqui o seguinte: portanto, a humanidade sempre se propõe, veja só, sempre se propõe apenas tarefas que é capaz de resolver, porque após um exame mais detalhado, sempre se verifica que a própria tarefa só surge quando as condições materiais para a sua solução já existem, ou pelo menos estão em processo de formação. Aqui, ele pelo menos ele vê duas alternativas, né? Ou elas já existem, ou elas estão em processo de formação, né? Que, na verdade, muitos até podem tentar, né, usar essas duas alternativas para dizer que não. O Marx não está dizendo que ele não está sendo taxativo aqui, né? Ele está dizendo que ou já existe ou estão em processo de formação, mas na verdade isso é uma coisa só, né? Porque o que ele está querendo dizer é que as condições materiais elas vão influenciar, elas são determinantes, na verdade, né? E tanto o fato delas estarem em processo, ou seja, isso vai incluir, né? Isso já inclui automaticamente tanto o fato delas estarem em processo de formação, como também o fato delas já existirem, né? Tanto pode existir como está em processo de formação. Isso nenhuma dessas duas alternativas nega o caráter determinista, na verdade, né? Aqui continua, né, falando o seguinte: em linhas gerais, os modos de produção asiáticos, antigos, feudais, burgueses, modernos podem ser definidos como épocas progressistas de formação social e econômica. Então, assim, discordo aqui, né, do comentário do Raoni, né, justamente por isso, porque em nenhum momento me parece que o Marx ele estivesse falando os argumentos economicistas do Marx, deterministas do Marx, eles fossem argumentos que se aplicassem apenas ao capitalismo. Não, na verdade, ele fala isso com relação a todas as sociedades humanas. E assim, pessoal, então eu vou tentar aqui continuar lendo o resto dos argumentos aqui do Raoni. Desde já eu agradeço ao Raoni por ele ter se diferenciado aqui dos outros marxistas. Na verdade, eu não sei se o Raoni ele é de fato marxista. Muitas vezes ele pode até apenas estar defendendo um ponto do Marx específico, né? E não ele ser um marxista completo. Mas houve muitas pessoas aí nos comentários que discordaram de forma grosseira, né? Quando a pessoa discorda de forma grosseira, eu não me sinto na obrigação de responder essa pessoa com argumentos cordiais, né? Ou com argumentos de fato, né? Muitas vezes o que essas pessoas que discordam sem apresentar pontos interessantes, isso aqui tratar como uma pessoa que merece respeito, eu não vejo como discordar dessas pessoas com respeito, né? Eu não acho que essas pessoas mereçam o meu respeito, ou muitas vezes nem mesmo a minha atenção, né? Eu só dou atenção nos casos em que, como eu disse a vocês, né? Nos casos que são tão absurdos que eu acho que é interessante tornar público para o pessoal do canal aí, né? Porque de vez em quando é bom nós rirmos aqui um pouquinho, né? Então o que é que o Raoni ele fala aqui, né, nesse outro comentário? Né? Parabéns pela iniciativa. Não vi falta de respeito, mas são questionamentos que não se sustentam, né? E aqui ele vai dizer aqui, né, o motivo do porquê que ele acha que não se sustenta meus questionamentos desse vídeo, né? Aqui vai uma análise minha que penso que está em Marx. Marx apenas descreve o funcionamento do sistema capitalista. Valores morais, costumes, religião vão ter seu papel na sociedade, mas nada disso interfere o curso lógico do capital. Veja só, pessoal, eu achei muito interessante essa primeira frase do Raoni, porque é o seguinte, interessante por quê? Porque é algo que eu nunca vi, um argumento que
que ninguém nunca me apresentou, na verdade não. É um argumento, ele é muito recorrente, ele é muito comum entre marxistas que tentam de alguma forma suavizar Marx, né? Ou justificar o que o Marx falou, né? O que o Marx disse, as frases do Marx. Ou apresentar as interpretações posteriores que tentam de alguma forma suavizar o Marx. Porque o que acontece? Como eu mostrei a vocês, o Marx ele não é nem um pouco, ele não usa uma linguagem nem um pouco moderada, né? Ele usa uma linguagem muito hiperbólica, né? Muitos até poderiam alegar que isso é força do estilo do Marx, na verdade, né? Não significa que ele esteja sendo totalmente literal no que ele está falando, né? Talvez seja melhor ter uma certa caridade hermenêutica aí com o Marx, né? E eu não discordaria disso aí, né? Mas acontece que, mesmo na interpretação que tenta suavizar o que o Marx disse, o que acontece é que, ainda assim, não existe uma mudança substancial no que foi dito, né? Não existe uma mudança substancial no pensamento marxista, né? Existe mais assim um jogo linguístico, na verdade, né? Existe porque o que acontece aqui, né? O que o Raoni falou aqui é muito parecido com outro comentário de objeção que eu recebi aqui no Substack, né? O que acontece aqui? Porque o Raoni, ele fala assim, né, que Marx descreve o funcionamento do sistema capitalista, né? E eu não sei nem se eu concordo com essa palavra aqui, descrever, porque o Marx, para mim, ele não é meramente descritivo, né? Em muitas situações ele é prescritivo também, né? Assim, eu não concordo, eu já expressei em muitas ocasiões aí, que eu não concordo com a guilhotina de Hume, porque eu não sou um materialista, né? E nem um naturalista também, né? Então, dentro da filosofia que eu adoto, não faz sentido eu achar que a guilhotina de Hume refute a ideia de você prescrever o que é certo ou errado a partir do que é, a partir dos fatos, né? O problema é que Marx ele nem sempre é descritivo, né? Ele muitas vezes é prescritivo, né? Muitas vezes ele parece estar... por exemplo, você dizer que algo é injusto ou que algo que esteja acontecendo não é correto, né? Por exemplo, como acontece na situação, né, nos argumentos sobre a mais-valia, na verdade você já está fazendo algo que foge da mera descrição dos fatos, né? Você está sendo prescritivo ali, né? Mas enfim, né, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque aqui o que eu queria atacar, na verdade, é esse mais aqui, né? Esse mais aqui depois de sociedade. Por quê? O que acontece, né? Geralmente os marxistas eles vão dizer, não, veja só, né? O argumento básico para tentar suavizar o determinismo econômico do Marx é dizer o seguinte: veja só, Marx ele não ignora religião, cultura, enfim, ele não ignora valores morais, costumes, etc. Ele não ignora essas coisas. Acontece que aí o marxista ele vai colocar um mais, né? Mas nada disso interfere no curso lógico do Capital, né? E o que acontece? No fim das contas, tudo o que foi dito antes não surtiu efeito nenhum, porque esse mais ele anulou tudo o que foi dito antes na frase, né? Porque para que existisse de fato uma exceção aí ao determinismo econômico do Marx, né? Caso de exceções, você teria que admitir um caso, né? Ou casos particulares em que, por exemplo, a religião ela fosse mais determinante do que a economia, ou que a cultura fosse mais determinante que a economia, ou que as instituições fossem mais determinantes, etc., né? Mas não é esse o caso, né? Porque os marxistas que tentam suavizar Marx, eles dizem que a religião, as instituições, etc., tudo isso tem seu papel na sociedade, são coisas importantes, mas nada disso interfere no fator econômico, né? Ou seja, tudo isso aí, na verdade, está subordinado ao fator econômico. Então, no fim das contas, não há uma mudança, não existe uma mudança aí que seja, na verdade, uma mudança de fato aí no argumento, né? Não existe uma mudança de fato, não existe uma mudança real aqui no argumento, né? O argumento ele continua essencialmente o mesmo, mas ele muda apenas na sua forma de se apresentar, né? Na verdade. Então, assim, esse argumento inicial aqui do Raoni, ele é muito parecido, galera, com um argumento
E um carinha utilizou aqui, no meu texto aqui do Substack, eu vou mostrar a vocês o texto. Veja só o que uma pessoa aqui respondeu aqui no meu Substack, né? O nome do cara é Gabriel Schwed, né? E ele fez um comentário aqui inicial, a frase dele inicial aqui, ela é um pouco parecida com a frase do Raul Neal, né? É que ele fala: Marx não ignora os aspectos culturais das instituições, como família, etc. Só fala que esses aspectos estão condicionados pela economia. Veja só, né? Então você tem outros fatores que ele vai dizer que não, esses fatores têm importância, mas sempre vai ter esse mais, né? E aí você vai lá e desmancha o que você está dizendo anteriormente, né? Porque tudo isso aí, na verdade, vai estar subordinado à economia. Então, no fim das contas, o que vai decidir é a economia, né? Ou seja, mesmo quando a religião ela tem um papel importante, mas aí ela só teve um papel importante por causa da economia, né? Então, basicamente, o argumento, em essência, ele continua sendo o mesmo, mesmo que você tente fazer essa suavização, né? E aí o que acontece, né? Vamos voltar aqui, pessoal, para Kolakowski, né? Porque há alguns trechos aqui que eu acho que são importantes de nós mencionarmos. Eu vou passar aqui para outros textos que eu cheguei a grifar, né? Deixa eu ver aqui um trecho que ilustra melhor. Pronto, aqui tem um trecho, né? Aqui à direita de vocês, né? Aqui na parte direita superior, vocês vão ver aqui um trecho de Brumário aqui do Marx, né? Em que ele diz o seguinte: os próprios homens criam a sua própria história, mas não a criam livremente, não em circunstâncias que escolham, mas naquela que se conta imediatamente, né? Então, assim, é aquele negócio, os próprios homens criam a sua própria história, mas não a criam livremente. Então, assim, o que existe aqui é uma espécie de jogo linguístico, na verdade, né? Então, a respeito disso, o Kolakowski ele faz aqui embaixo uma observação, né? Estritamente falando, não é apropriado apresentar o materialismo de tal forma que ele destaque vários fatores na história e depois os reduza a um ou torne todos os outros dependentes de um. A natureza enganosa desta teoria dos fatores já foi apontada muitas vezes, especialmente por Plekhanov, né? Eu não vou ler o resto aqui, mas vocês já entenderam que o que acontece aqui é que se destaca, existe um tipo de apresentação do materialismo marxista, né? Especialmente nesse aspecto do economicismo marxista, do reducionismo economicista. Algumas pessoas tentam apresentá-lo de uma forma mais suavizada, né? Mas na verdade você está apenas, o que é que você está fazendo? Você está apenas reformulando as palavras e apresentando o conceito de uma outra maneira que na verdade não modifica em essência, né? Não há uma real modificação do conceito, né? Então, quando eu falo no meu texto que o Marx ignora esses outros fatores, eu não estou dizendo que o Marx ele não tenha mencionado esses outros fatores, afinal eles fazem parte aí da superestrutura, né? Superestrutura é o conceito que o Marx utiliza, mas a questão é que ele considera que esses outros fatores, todos eles são determinados pela economia, né? Todos eles são, na verdade, os outros fatores eles são secundários e eles nunca vão conseguir ganhar do fator econômico, né? Então, a questão toda é essa, né? Eles nunca vão conseguir ganhar do fator econômico, né? E toda e qualquer influência que esses outros fatores eles exerçam, na verdade, eles estão exercendo influência porque já foram determinados previamente pelo fator econômico, né? Então, o problema é esse, pessoal. Kelvin, mas esse Marx, ele tiver certo, na verdade, né? Se realmente isso for verdade, o que o Marx está dizendo, né? O debate aqui, até o momento presente, não é nem tanto se Marx ele estava certo ou errado nisso, né? Mas, assim, o que eu estou tentando debater aqui é mais se essa interpretação ela realmente modifica o que foi dito, né? Ela realmente modifica a crítica ao fato de que Marx ele tem um reducionismo economicista, né? Porque as tentativas de dizer que Marx não faz isso de forma reducionista, na verdade, não modificam. Você tem apenas uma apresentação, você apresentou o pensamento dele, o argumento de outra forma, né? Você apenas trocou a forma de apresentação, mas aí, nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, né? O que é que o Raul Neal ele continua dizendo aqui, né? Você pode
ter a crença que for, que nada vai fazer você deixar de consumir algum produto, trocar sua força de trabalho na lógica do sistema. Bem, existe uma tentativa de contestação ali pelo Hayek, né, a essa ideia de coerção sistêmica. Né? O Hayek ele faz uma crítica a isso lá no Seu Caminho da Servidão. Ele argumenta que o mercado, e na verdade é um processo espontâneo, né, não é uma máquina. Não existe essa ideia de um mercado como se ele fosse uma máquina. A ideia mecanicista, né, das interações e das trocas econômicas. Né, inclusive, isso é um dos pontos em que a escola austríaca ela mais diferencia das outras escolas de economia. E há uma dificuldade muito grande, né, principalmente dos críticos, né, marxistas em geral aí. Tanto o Gustavo Machado como, por exemplo, o Lee Jabot, ele também tem essa dificuldade, tanto que todos eles criticam a ideia da teoria do equilíbrio geral. Eles criticam a teoria do equilíbrio geral ao se referir aos liberais e principalmente quando ele se refere à escola austríaca de economia. Só que o problema é que eles fazem essas críticas aos liberais e à escola austríaca de economia, né, e ele dá um foco muito especial à escola austríaca de economia, tanto que eu vi isso no corte do Lee Jabot, quando ele estava falando que esse negócio da escola austríaca, na visão dele, seria uma espécie de terraplanismo econômico. E aí ele cita na mesma frase teoria de equilíbrio geral. Só que a teoria de equilíbrio geral é totalmente criticada pela escola austríaca de economia, porque a escola austríaca de economia não considera que o mercado ele seja estático, né? A escola austríaca de economia tem uma ideia de que o mercado, na verdade, ele é dinâmico, né? Ele é um processo espontâneo ali, né? Pelo menos na visão do Hayek aqui, ele tem mais essa visão. O Mises, ele também tem essa visão, mas ela é um pouco menor do que a do Hayek, né, nesse aspecto. Porque ele também acredita em outros fatores aí, e ele usa a praxeologia, que já é uma outra metodologia, né? E outra questão que surge também é que a forma como Marx ele enxerga, assim, só uma outra crítica aqui, né, que podemos mencionar aqui a esse determinismo economicista do Marx, que é a seguinte, né? É uma outra crítica que nós podemos fazer aqui, que eu acho pertinente aqui, é a seguinte, é que existe uma crítica aí do Karl Popper, né? Não que a crítica do Karl Popper ela esteja de todo certo, né? Existem muitas discussões metodológicas aí, obviamente, mas o que acontece, o que eu vejo acontecer muito, é o seguinte, né? O que eu vejo acontecer muito é que o pessoal, os marxistas, quando eles adotam, quando eles fazem esses ajustes na teoria do Marx, do pensamento do Marx, para que ele se torne um pouco mais, digamos, palatável, né? Ele não pareça ser tão extremista ou tão totalizante assim quanto o Marx ele de fato expressou em suas frases mais literais, né? O que acontece, o que eu vejo é o seguinte, né? Muitas pessoas não percebem que, na verdade, se você adota o pensamento do Marx, que concorda, por exemplo, com um certo mecanicismo aí, com um certo determinismo, o que é basicamente inevitável de acontecer é que, ao submeter a sua ciência a esses paradigmas aí, de certa forma você vai estar tentando, de alguma forma ali, submetê-la aos métodos das ciências naturais, né? E aí o que acontece, né? Se você tenta submeter sua ciência aos métodos das ciências naturais, necessariamente você vai ter que concordar, você vai ter que submeter ali ao princípio da falseabilidade do Popper, né? E o que acontece? O marxismo ele não passa por esse princípio, né? Ele reprova no teste, na verdade, né? Porque o que acontece, na verdade, aqui? Muitas vezes, muitas vezes o que se vê, e inclusive esse cara que me questionou aqui no Substack, né, ele usou um argumento que foi o seguinte, né? Mas exceções existem em todas as ciências, né? Até na física, até na química, etc., né? Mas o problema, pessoal, não é simplesmente o fato de haverem exceções, né? Não é só o fato de haverem exceções, né?
Uma ciência ela pode ter exceções. A questão é que essas exceções elas precisam modificar a teoria em sua base, né? Precisa haver um ajuste real na teoria, não apenas uma modificação ali na ordem das palavras, ou na forma de apresentação da teoria, de forma que ela pareça continuar fazendo sentido, né? Que é o que acontece aqui. Porque o que é que o Karl Popper ele diz, né? O que é que o Karl Popper ele diz? É que a questão central, na verdade, né, é que se uma teoria, ela simplesmente ela adiciona um monte de explicações que são explicações ali improvisadas, né, só para você continuar parecendo, digamos, coerente, sem na verdade você mudar nada de essencial na teoria, né, nós vamos ter um problema muito sério, porque essa teoria ela vai se tornar uma teoria infalciável, né? Ou seja, não importa o que aconteça, a teoria ela sempre vai continuar certa, né? E uma teoria que sempre está certa, mesmo que o resultado ele seja oposto ao que era o previsto, né? Na verdade, essa teoria ela tem um problema de não poder ser falseada, né? E o que acontece, né? Essa teoria ela se torna uma explicação não muito boa da realidade, porque, por exemplo, você tem um exemplo aí a psicanálise, por exemplo, né? do Freud, né? O Freud, quando ele explicava lá o complexo de Édipo, ele dizia que toda criança, entre a idade ali de 3 e 5 anos, ela vai desenvolver ali um desejo inconsciente, né? Um desejo inconsciente pela mãe, né? Esse é o complexo de Édipo, né? E esse desejo inconsciente pela mãe vai rivalizar com o pai, né? O problema é que quando você analisava aí um caso, né, uma exceção, né, que você tinha crianças, né, que elas não demonstravam esse comportamento aí, o que acontecia, né? O Freud ele não reconsiderava a teoria, né? Ele não reconsiderava a teoria, ele simplesmente, o que ele fazia, né? Ele dizia que esses casos eles eram um complexo de Édipo latente, né? Ou seja, ele ia lá e ajustava a teoria, adicionava um conceito novo, né? Mas ele não mudava a base do conceito anterior que ele tinha estabelecido, né? E aí a teoria ela continuava valendo mesmo que ela tivesse provado não ser eficiente antes, né? Então, nesse caso do complexo de Édipo aqui, né? Se a criança ela expressava o desejo, né? Para o Freud isso confirmava a teoria, né? E se ela não expressava também confirmava, né? Os dois casos confirmavam a teoria. Então o problema é esse, né? Então isso é exatamente aqui, pessoal, o tipo de teoria que pode explicar qualquer coisa, na verdade, mas nunca pode ser testada para você ver se essa teoria ela é falsa ou verdadeira, né? Ou seja, isso é pseudociência, né? Um outro exemplo que nós podemos ver aqui, né, o caso do Filolau, por exemplo. O Filolau ele defendia que tudo no cosmos aí, né, tudo no cosmos vai girar em torno de um fogo central invisível, né? Só que se o fogo central invisível ele existe, por que nunca vimos esse fogo, né? Aí o Filolau, como é que ele justificava isso? Ele dizia que existe um planeta escuro chamado Antiterra, que está sempre na posição exata para esconder esse fogo, né? Esse fogo central ali da nossa visão, né? Para escondê-lo da nossa visão. Então, uma espécie de estratagema, né? Que é muito conveniente, mas que é exatamente aqui o caso da psicanálise, que também vai ser o caso do marxismo, né? Porque o mesmo vai se aplicar aqui ao economicismo marxista, porque diante de qualquer fato que contradiga o economicismo marxista, ao invés de eles revisarem o marxismo, né? Ou seja, modificar a teoria na base, o que é que eu chamo de modificar a teoria na base aqui, né? Por exemplo, ele começou a frase aqui, né? Marx apenas descreve o funcionamento do sistema capitalista, valores morais, etc. Mas nada disso interfere. Então, assim, quando ele diz mais nada disso interfere, então, na verdade, você não modificou a teoria na base, né? Então, quando você quando o marxismo ele se depara com fatos que o contradigam, ele não modifica a teoria na base, e ele apenas modifica a forma de interpretação da teoria, para que ela pareça ter sido, digamos, ou pareça ter sido ajustada, ou pareça ter explicado melhor aquilo que, na visão do marxista, supostamente contradiz, mas que, de fato, estaria contradizendo os postulados do marxismo. Porém, o problema é que isso, na verdade, esse tipo de truque de estratagema torna o marxismo uma pseudociência aqui, pelo menos segundo o critério do Popper, né? Mas por que o marxismo ele vai ter que submeter aqui o critério do Popper? Porque o marxismo ele se pretende materialista, empirista, né?
E toda a ciência que ela se pretenda ser materialista ou empirista, ela vai ter que se submeter à falsibilidade, né? O problema é esse, né? Tanto que você vê, por exemplo, né? Esse critério da falsibilidade do Popper, ele não é aplicável a ciências que não sejam empíricas, né? Porque senão, por exemplo, né, a falsibilidade, você teria que aplicar o critério da falsibilidade ao próprio critério, né? E aí ele não teria como sobreviver, né? Mas também, por exemplo, é por esse motivo também que a praxeologia do Mises não tem como ser refutada pelo critério da falsibilidade, porque não se trata de uma ramo da ciência empírica. E um outro detalhe é que a praxeologia do Mises, ela, na verdade, é um outro método, né? Ou seja, a falsibilidade é um método, a praxeologia é outro, né? O Mises, ele acreditava que o método da ciência econômica não poderia ser o mesmo método das ciências naturais, né? Deveria ser o método como a praxeologia, né? Então, na verdade, rola muito essa confusão. Inclusive, o Paulo Gala, ele tem um texto, né, em que ele acredita ter refutado a praxeologia usando falsibilidade, que é uma coisa que não se aplica, né? Que provavelmente o próprio Popper não concordaria com isso, né? Até porque a falsibilidade ela não foi feita, né, para você tentar refutar ciências dedutivas, né? Porque senão você poderia utilizar a falsibilidade para tentar refutar a matemática, né? E não é o caso, né? Inclusive, se você tentar porque a matemática, na verdade, ela é uma ferramenta para a ciência empírica, né? E aí você tentar refutar a matemática com falsibilidade, o que vai acontecer, né? Basicamente, você vai tentar desmoronar ali toda a física, né? Que já se construiu, né? E isso seria um desastre, na verdade, né? Então é isso, pessoal, né? Eu acho que, pelo menos por hoje, eu acho que eu já gravei um tempo adequado de vídeo, né? Sim, pera, calma aí, né? Eu não terminei de ler o que o Raoni falou, né? Obviamente, né? Então, vamos continuar aqui. O que eu estava falando aqui? Onde é que eu parei aqui? Sim, ele continua dizendo aqui o seguinte, né? Isto é, para você se levantar da cama, necessita de toda a interação social de milhões de pessoas. Caso contrário, não teria cama, lençol, travesseiro, chuveiro, pia. Bem, isso aqui não é necessariamente errado o que ele está dizendo, né? Mas isso aqui não necessariamente é marxismo, na verdade, né? Porque se você pega, por exemplo, o Hayek, ele fala, né, que nós dependemos muito daquele que se chama de conhecimento de espécie, né, que é formado pela interação de milhares de pessoas também. Então, isso não é só o marxismo que diz isso, né? Mas é claro que existe um papel maior atribuído à agência humana, né, no sistema da escolástica de economia, né? E a questão da espontaneidade também, né? E também, você pega, por exemplo, alguns casos, né, como o Max Weber, né? Isso que o Marx pensa aqui, ele é tão diferente do que as outras escolas pensam, né? Que você pega, por exemplo, o Max Weber, ele acredita que a ética protestante foi que impulsionou ali o espírito do capitalismo. Ou seja, não foi o fator econômico que impulsionou a ética protestante, né? Então, ele continua dizendo aqui o seguinte, né? O Raul. Esse raciocínio é válido dentro do sistema capitalista. Em outros modelos de sociedade não se aplica o mesmo, pois você pode simplesmente construir sua própria casa, plantar sua comida. Veja só, essa parte aqui ela já foi... eu já contestei essa parte aqui nesse comentário primeiro aqui, né? Esse primeiro comentário aqui. Eu já contestei essa parte, né? Eu não vou voltar, se você quiser ver, volte à parte do vídeo em que eu respondo esse primeiro comentário, porque é a mesma coisa. Né, porque, basicamente, o que eu estou dizendo é que o Marx, na verdade, ele não considera isso apenas um modelo capitalista. Né? Inclusive, no texto literal do Marx que eu li, ele menciona todos os vários modos de produção que não são o capitalista. Né? Na verdade, ele não está restringindo isso ao modo capitalista. Em nenhum momento ele fala isso. Né? Então, vamos para a próxima. Né? No sistema capitalista, necessita, portanto, as relações sociais de produção precedem todas as outras, né? Então, o problema é esse, né? Ou seja, mesmo que haja uma tentativa de suavização do que Marx disse, na verdade, as relações sociais, você pega assim, você atribui um papel às relações sociais, mas aí, no final, você vai dizer assim, mas essas relações sociais de produção vão preceder as outras relações sociais, as que não sejam de produção, no caso, né?
E, assim, o que é que está se usando aqui, na verdade? Né? Está se usando aqui o argumento do primário das relações produtivas, né? Que é contestado ali por autores como assim, o Max Weber. Eu nem sou weberiano, né? Mas, assim, é só para vocês entenderem que existem vários autores que vão contestar isso aí, não só a escola da economia, mas o Weber, por exemplo, ele vai dizer que valores religiosos, né, como a ética calvinista, vai moldar ali o capitalismo, né? Ou seja, o que nós temos aqui, né? Que não foram as relações de produção, mas as ideias que moldaram a sociedade, né? Você vai ter outras obras aí, né? Como, por exemplo, o Mal-Estar da Civilização, né? O próprio Freud, né? Assim, o Freud, nós estávamos falando aqui que o Freud, a psicanálise, né? Ela era uma pseudociência, né? Inclusive, o interessante é que, mesmo a psicanálise sendo uma pseudociência, existe uma coisa interessante aqui, é que o Freud, ele estava errado quanto ao complexo de Édipo. Porém, ele não estava totalmente errado quanto aos paradigmas epistemológicos que ele adotou, porque existe uma ideia, né? Existe uma ideia no Freud, inclusive o Mises ele até comenta isso no seu Marxismo Desmascarado. O Mises até comenta isso, né? Que o Freud ele introduziu uma ideia que rompeu com esse pensamento marxista antigo, né? Rompeu com o pensamento marxista, o Freud, psicanálise, né? Não essa questão do complexo de Édipo, isso aí é pseudociência, mas assim, a psicanálise, ela introduz a ideia de que, por exemplo, você vai ter funções individuais que vão influenciar estruturas coletivas ali, né? Isso já rompe com o pensamento mecanicista anterior do Marx, né? Você vai ter alguns autores ali, como, por exemplo, Michel Foucault, né? Lá no seu Vigiar e Punir, ele vai dizer que o poder disciplinar, ele não deriva só da economia, né? E que ele vai se espalhar... ele vai se espalhar por instituições ali, né, como prisões, escolas, etc. Né? Então, assim, porque se essa tentativa de suavização do que o Marx diz, né, esse pessoal que fala assim, não, Marx ele considerava a religião, considerava outras coisas aí também, né? Não é só a economia e tal, né? Mas no final você vai lá e anula isso aí com o mais, né? Esse pessoal que sempre usa esse argumento, o que acontece, né? Para que esse argumento ele fosse realmente, ele modificasse realmente esse entendimento do Marx como determinismo economicista, né, como reducionismo, para que essa forma de interpretação do materialismo ela de fato modificasse essa interpretação inicial, o que deveria acontecer, né? Você deveria ter ali uma interpretação do materialismo que desse uma brecha para você ver que, em alguns casos, a religião ela pode ser mais importante da economia, né? Ela pode ser um fator que sobrepuja a economia, que a religião, que as instituições, que a cultura, etc., pode de alguma forma sobrepujar o fator econômico, né? Mas como todos esses fatores eles já estão subordinados ao fator econômico, então não existe uma mudança de fato aí, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? Porque se não houvesse de fato assim essa distinção tão clara assim do marxismo para outras correntes aí de pensamento, né? Outras cosmovisões aí, né? Outras correntes dentro da filosofia, da sociologia, enfim, da psicologia, etc. Se não fosse tão distinto isso aí, né? Se não fosse tão clara essa distinção, não haveria na base assim muita diferença entre o marxismo e a psicanálise, pelo menos quanto ao modo quanto à cosmovisão, né, ou forma epistemológica ali, né. Não haveria uma distinção tão clara entre o marxismo e a psicanálise, entre o marxismo e Foucault, né. Não haveria uma distinção tão clara, mas nós vemos aqui que essa distinção ela é bastante clara quando nós percebemos que a psicanálise ela propõe uma coisa aqui que claramente se distingue dessa visão economicista do Marx, né. E que Foucault também, claramente, ele vai propor algo diferente, né? E veja que essas pessoas, elas não são pessoas, não são pensadores aqui, nem todos eles, né? Liberais ou, sei lá, conservadores reacionários, não. Muitas dessas pessoas, o Foucault, por exemplo, ele é esquerdista, né? Então, assim, continua aqui dizendo o Raoni, quando eu dizendo o seguinte aqui, né? Ou seja, parece óbvio. Deixa eu ver, não, ele falou aqui, cadê? Sim, ou seja, parece óbvio, mas significa qualquer coisa tirando o ar que você respira, foi necessário a interação social do trabalho e
produção. E aí o problema é esse, né? Porque como não há uma brecha, né? Não existe nenhuma brecha para que outra coisa possa ser determinante, né? Ou seja, ele fala qualquer coisa, tirando o ar que você respira. Mas aí o ar que você respira já é também um fator material, né? Então, assim, de toda forma, o argumento, basicamente, você está reformulando as palavras para apresentar o argumento de outra forma, mas o argumento ele continua o mesmo, né? Por isso podemos dizer que um descompasso nessa relação pode te fazer uma não pessoa ou uma superpessoa. Isso praticamente define sua vida ou morte, pois você se isola, nem acesso a valores morais você terá, e em caso de isolamento absoluto, você literalmente se torna um animal incapaz de qualquer análise racional. Esse raciocínio é válido dentro do sistema capitalista, em outros modelos de sociedade não saber com o mesmo, né? Eu já expliquei porque eu discordo disso aqui. Pois você pode simplesmente construir sua própria casa, plantar sua comida, interagir com outras pessoas que fazem o mesmo e assim manter uma relação social. Isto é, você não depende obrigatoriamente do sistema para criar, aprender ou seguir valores morais. O sistema capitalista necessita. Então, basicamente, ele está tentando aqui diferenciar. O Raoni ele entendeu que o Marx ele aplica esse raciocínio apenas ao sistema capitalista. Né? Mas eu já mostrei porque eu discordo disso aqui, inclusive mostrando o texto do próprio Marx em que ele não abre exceção a isso. E mais do que isso, em que o Marx ele cita, né, todos os outros modos de produção aplicando o mesmo raciocínio. Né? Então, eu não vou me alongar mais aqui nesse ponto, né? E para o vídeo não ficar tão longo assim, né? Hoje eu fui um pouco mais devagar aqui, porque eu realmente queria esclarecer bastante esse ponto aqui, né? Porque ele parece ser um argumento que convence muitas pessoas das interpretações, das críticas, né, ao economicismo do Marx, né? Um argumento que também o Gustavo Machado, ele geralmente tenta repetir muito esse argumento aí, né? De modo a fazer seus seguidores, né? Ou alguns seguidores que estão ali meio em dúvida e tal, né? Ou que estão ali meio que abandonando o marxismo, ou estão ali com um pé no marxismo, outro pé no liberalismo, e aí o cara ele se torna marxista porque ele acredita que houve, né? Houve essa interpretação, essa tentativa de suavização do determinismo marxista, né? Realmente modificou alguma coisa. Na verdade, o Marx não era tão determinista assim. E, na verdade, eu mostrei a vocês aqui que essa nova forma esse rearranjo das palavras, né, para você apresentar o materialismo de outra forma, não modifica a sua essência, né? Não modifica na base aqui. Então, eu continuo sendo a mesma coisa, você só fez apresentar o mesmo argumento de outra forma, né? O argumento ele é exatamente o mesmo. Então, é isso aí, pessoal, né? Eu vou fazer vídeos aí, outros dias aí, com outros comentários, outras coisas que vocês falem aí, né, no canal. Eu vou selecionar os melhores comentários aí, melhores objeções também. Não vou perder meu tempo aqui tentando refutar as objeções idiotas, né, de pessoas idiotas, mas de pessoas inteligentes, né, que façam comentários pertinentes aqui, como Raoni, né, e outros aí que tentem me contestar. E não só objeções, porque eu também quero comentar em cima de pessoas que tenham feito comentários que eu também tenho concordado, mas que eu acho necessário, assim, fazer alguns apontamentos, né? Fazer algum complemento, né? Etc, né? Então é isso aí, pessoal, né? Fiquem com Deus e nós acabamos por aqui hoje.